Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Fórum de Periodontia, no qual nós escolhemos esse tema, retração gengival, conversando um pouco com alguns alunos e vendo a necessidade em clínica de falar sobre esse tema, principalmente após a aula que foi dada de dentística, no qual foi abordado lesões cervicais não cariosas e a gente acaba se deparando no dia a dia de clínica nessa situação corriqueira. Temos uma boca no qual fizemos um odontograma, um periograma, cheio de retrações gengivais. Quando nós vamos operar, quando nós vamos preservar e quando nós vamos acabar restaurando, tá? Então esse foi um tema que a gente escolheu. Nós achamos extremamente pertinente e acho que vai ser bem resolutivo no dia a dia de vocês. Então a dúvida é essa: o paciente chegou na minha clínica, quando que eu devo operar? Quando que eu vou só restaurar e quando que eu vou apenas acompanhar? Na maioria dos casos, as pessoas tendem a falar: eu vou restaurar. O paciente sente dor nessa raiz. Eu acho que o ideal é restaurar, porque a restauração é algo imediato, né? A gente já libera o paciente no mesmo momento, ele chega com dor, ele é liberado sem dor, pois foi feita uma restauração. Mas será que é o ideal? É a conduta que a gente deve realizar? E aí, quando o paciente senta na nossa cadeira, nós temos que fazer 3 questionamentos, então 3 perguntas. A primeira delas é: paciente, essa retração que você tem aqui nesse canino, ela dói? E ele vai responder se sim ou não. E aí você vai tomar a melhor decisão. Você analisa e pergunta para o paciente: é antiestético? Você acha feio essa sua retração na boca? Dependendo da resposta, você também vai conduzir a situação de outra forma. A terceira pergunta: está inflamado? Não é nem pergunta, né? Neste momento você vai avaliar na boca do paciente. A falta daquele tecido queratinizado, aquela retração, está inflamando a região? Ou aquela retração está causando outro tipo de dano ao tecido, como por exemplo as lesões cervicais não cariosas? Então, associado à retração, a gente também tem uma cavitação. Então, dependendo dessas respostas, a gente vai conduzir o nosso tratamento. Mas antes de falar isso, eu acho importante a gente lembrar a importância da gengiva inserida, né? A gente comenta sempre que é importante no periograma a gente anotar as retrações, mas não só por conta de dor, e sim porque a gengiva inserida é um fator protetor e a ausência dessa gengiva inserida pode acarretar em diversos problemas, né? Ela é uma barreira contra traumas e os estudos mostram que se você tiver 2 milímetros dessa gengiva queratinizada, já é suficiente para você ter uma higiene adequada, para você não sentir dor, entre outros. Qual que é a causa de uma retração gengival? Uma das principais causas que a gente observa em clínica é a força na escovação, né? Esse trauma faz com que esse atrito acabe, no caso dos dentes superiores, subindo a gengiva em região apical, né, causando muitas vezes muita sensibilidade, dores, inflamações. Presença de bridas e freios, fazendo uma tração nessa região, ou servindo como uma barreira também ali mecânica para que a gente não consiga higienizar. Uso de aparelho ortodôntico, porque muitos ortodontistas acabam tendo que fazer algumas compensações nos dentes, principalmente quando precisa vestibularizar e o periodonto é muito fino, acarreta em algumas retrações. Doenças periodontais, vocês já sabem bastante que é muito comum aparecer as retrações gengivais. E por fim, uma outra etiologia da retração gengival é o trauma oclusal associado à placa bacteriana, né? Em alguns casos, umas parafunções acabam causando retrações
e muitas vezes, nesse caso, as lesões cervicais não cariosas estão associadas. Quais são as consequências de se ter as retrações? Então, o paciente muitas vezes vem com queixa de dor, ele vem com inflamação na região, também temos as queixas estéticas, né, sensibilidade, acúmulo de placa, e ainda a consequência dessas retrações é muitas vezes ter que movimentar ortodonticamente o dente novamente para que a gente volte com o dente para o seu alvéolo. Ainda revisando um pouco, já nós vamos entrar no propriamente dito, no nosso tema, né, responder aqueles questionamentos, a gente precisa falar sobre a classificação de retração gengival. Sabemos que a classificação que nós utilizávamos até o ano passado era de Miller, de 1985, mas ela caiu em desuso, né, desde 2017 com a nova classificação. Essa classificação de Miller não é mais utilizada. Mas só para lembrar, nós temos a classe 1, 2, 3 e 4 de Miller, no qual a classe 1 nós temos uma previsibilidade muito alta e sucesso, assim como a classe 2, porque elas não têm perda óssea interproximal. Né? A diferença da 3 e da 4 é que já começamos a ter perda óssea interproximal e a previsibilidade já não se torna muito alta. Falando da nova classificação, que é a de interesse, Cairo 2011, é a que é utilizada, eles reduziram de classe 1, 2, 3 e 4 para tipo 1, 2 e 3. Então, basicamente, eles uniram a classe 1 com a 2, tornando então na nova classificação a retração tipo 1, que é aquela que não tem perda óssea interproximal. A tipo 2 é aquela que a gente já perdeu um pouco de osso interproximal, mas essa não ultrapassou a recessão por vestibular, né, a altura da recessão por vestibular. A previsibilidade já não é de 100%, mas ainda existe uma chance de sucesso em cobertura. E a tipo 3, que na outra classificação era a classe 4, que é aquela em que você já perdeu uma quantidade imensa de osso interproximal a ponto de ter ultrapassado o tamanho da retração por vestibular. Exceto a recessão do tipo 3, os estudos atuais mostram que pode haver uma previsibilidade de 100% de cobertura nos outros casos. Então, quando nos deparamos com essa situação na clínica, nós temos que ter muita cautela ao indicar um enxerto gengival, né? Porque com o nosso conhecimento a gente sabe que se torna inviável um 100% de sucesso num caso desses. E aí vamos lá, voltando para a nossa aula. Quando que nós vamos operar? Professora, fiz meu periograma, temos várias retrações. Quando eu opero? Professora, ela sente dor, vou restaurar? Ou, professora, eu não percebi inflamação, dor nenhuma, podemos preservar, podemos manter essa retração e apenas acompanhar? E aí nós respondemos aquelas perguntas. Dói? É feio? É antiestético? Está causando um dano no meu tecido? E aí, com essa ilustração, a gente deixa bem claro. Então, se o paciente falar, ó, não sinto dor, não acho feio, e o dentista avaliou e não tem nenhum dano ao tecido, ou seja, não tem nenhuma região inflamada, não tem nenhuma abrasão, abifração, nada que esteja atrapalhando a saúde do meu periodonto, então nós vamos preservar, nós vamos acompanhar. A partir do momento que o paciente respondeu sim para alguma dessas perguntas, nós já mudamos de terapia, tá? Então, independente se ele falou que não dói, que não é feio, não é antiestético, mas o dentista avaliou que sim, está inflamando, nós vamos ter que raspar e operar, fazer o enxerto em seguida.
Se nós observarmos que sim, está causando um dano no tecido, nós temos lesões cervicais não cariosas, abfrações, o que a gente vai fazer? Nós vamos restaurar e ainda assim depois, se nós observarmos retrações associadas a essas lesões cervicais não cariosas, nós vamos operar. O mesmo vale para as outras respostas. Se forem sim, nós vamos optar por operar. Então, as três respostas, né, as três perguntas respondidas, nós vamos saber como lidar com essa situação em clínica. Então, basicamente, nesse slide é a tomada de decisão de vocês. Em casos em que nós vemos já que o paciente sente dor, ele relata que dói, vemos que está já um pouco inflamado, nós vamos operar, certo? Essa é uma região que não tem como a gente tomar outro tipo de decisão. Nós vamos operar. Chegou essa situação aqui, nós perdemos gengiva, mas também perdemos tecido, né? Perdemos ali já tecido dentário, perdemos tecido ali na raiz também. A opção é restaurar, mas no artigo que eu coloquei no próximo slide, vocês vão perceber que apenas restaurar é um problema. Então, nós temos que restaurar e depois, ainda assim, em cima da restauração, realizar uma cirurgia de enxerto. Em que casos nós vamos preservar? Naqueles casos que nós respondemos as três perguntas e as três perguntas foram não. O paciente relatou que não dói, o paciente não acha antiestético e o dentista avaliou, o tecido não está inflamado, não tem nenhuma lesão cervical não cariosa, o paciente consegue higienizar, então não tem por que a gente pensar em uma cirurgia, muito menos em uma restauração. Vale lembrar que nós jamais vamos operar sem antes remover a causa. Então, de nada adianta a gente sugerir a cirurgia, a restauração, se nós não removermos a causa que está fazendo aquela retração existir naquele momento ali. Posso recobrir raiz com material restaurador? Né? Essa é a dúvida, porque no slide anterior eu falei, sim, vocês vão restaurar e depois vão recobrir. E essa é a conduta, né? Nesse trabalho aqui, que eu comentei que eu ia colocar para vocês, que está até o link se vocês quiserem dar uma olhada, foi publicado em uma revista, ele relata muito sobre isso. Né? Ele fala que nós devemos restaurar, olha o tamanho da lesão cervical, nós temos que tirar a causa, nós temos que restaurar, mas nós temos também que colocar um enxerto nessa região, porque primeiro que a restauração vai tornar o dente extremamente grande, extremamente longo. Mas vamos supor que o problema estético não é esse, o paciente não tem problema com a estética, por ele está tudo bem. Qual que é o grande porém? Se nós colocarmos uma restauração aqui, toda vez que eu restauro, por mais que eu faça uma restauração muito bem feita, a gente sempre vai ter uma linha, um gap da restauração entre a restauração e a gengiva. Nesse gap ocorre um acúmulo de placa. Esse acúmulo de placa faz aumentar a inflamação. Contudo, o que acontece? A gengiva acaba indo mais apical ainda. E isso se torna um círculo vicioso. O paciente acha que um pedaço da restauração caiu, volta no dentista, ele faz uma nova restauração e de repente 6 meses depois, novamente essa retração aumentou e isso vai se tornando um ciclo cada vez maior e essa retração vai se tornando cada vez maior também. Esse trabalho também relata então, né, que a gente precisa restaurar e
fazer um enxerto e que nós podemos utilizar diferentes tipos de materiais. O cimento de ionômero de vidro ele é considerado mais biocompatível ao tecido, porém ele é muito poroso. Então, como nós não podemos utilizar o amálgama, que muitas são regiões cervicais e algumas são regiões estéticas, nós optamos por utilizar a resina composta, porém com um polimento bem adequado. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso tema, né? Vale lembrar então que toda vez que eu fizer um periograma ou um odontograma e observar essas lesões cervicais não cariosas associadas a retrações gengivais, a melhor conduta é restaurar com resina composta e em seguida fazer um encaminhamento para uma cirurgia de enxerto gengival. Certo? Eu quero que vocês deixem aqui agora as dúvidas de vocês, com a experiência clínica que vocês têm. Se vocês não entraram ainda em clínica ou não observaram isso em clínica, vai ser muito legal vocês terem essa bagagem, porque muito provavelmente algum paciente vai apresentar esse tipo de problema. Certo? Deixo aqui um beijo virtual da professora Lívia. Se cuidem, fiquem aí em suas casas e vamos aproveitar esse tempo para estudar. Um beijo!